Do ponto de vista psicanalítico, os bebês reborn podem funcionar como objetos transicionais para sujeitos em sofrimento psíquico, especialmente em situações de perda, luto ou solidão profunda. Contudo, o risco ele surge quando esse objeto transicional se fixa como defesa rígida contra a castração, impedindo o sujeito de elaborar a perda e de simbolizar o luto. Ora, por que, como e onde teve início a febre dos bebês reborn? A febre dos bebês reborn, ela tem origem nos Estados Unidos, no final dos anos de 1990. Mas ganhou força global, especialmente na América Latina, a partir dos anos 2000. E explodiu após a pandemia da Covid-19. À luz da psicanálise, esse fenômeno ele pode ser compreendido como uma resposta ao aumento da solidão psíquica e a dificuldade crescente dos sujeitos contemporâneos em lidar com a perda. A frustração e a alteridade também. Em tempos de vínculos líquidos e relações fragilizadas, o Reborn oferece uma versão idealizada da maternidade. Um bebê que nunca cresce, nunca contrairia e nunca exige nada além da fantasia materna. Freud, ao tratar do narcisismo primário e das formações substitutivas do luto, isso é a introdução ao narcisismo de 1914, e do luto e melancolia de 1917. Ele já indicava que o sujeito ele tende a investir libidinalmente em objetos que preservem sua integridade narcísica. O bebê reborn, portanto, não é um simples brinquedo, mas um objeto de investimento psíquico que funciona como substitutivo simbólico de perdas reais, filhos ausentes, aborto, solidão afetiva, enfim. Na lógica contemporânea, marcada por um supereu hiperativo que exige felicidade e completude constante, o reborn ele cumpre a função de preencher o vazio com um simulacro de amor absoluto. Essa compreensão, ao demonstrar que a posição depressiva exige a aceitação da perda do objeto amado. O reborn, no entanto, impede esse processo ao manter o objeto presente, ainda que morto em termos de alteridade e desejo. O sujeito, em vez de elaborar o luto e simbolizar a perda, cristaliza uma fantasia de redição do vínculo original com um bebê que é, no fundo, a encarnação perfeita de um objeto bom ideal. Trata-se de um movimento defensivo contra a dor psíquica, uma recusa da castração simbólica. Nesse sentido, o que vivemos hoje não é apenas a moda de um nicho, mas o sintoma de uma cultura marcada pela recusa da perda, pela estetização dos afetos e pela hiperidentificação com objetos ideais. Bom, o bebê reborn, ele torna-se a metáfora trágica do nosso tempo. Um amor sem sujeito, uma maternidade sem alteridade, uma fantasia sem fim, em que o outro real é excluído para que reste apenas o espelho narcísico do eu. Agora, por que essas bonecas levam esse nome? Por que bebê reborn? Bom, o termo reborn significa renascido em inglês. E o seu uso no contexto dessas bonecas carrega uma carga simbólica potente quando analisado pela ótica da psicanálise. Na superfície, o nome remete ao realismo extremo. Bonecas que parecem recém-nascidos, renascidos, artesanalmente, vamos falar assim. No entanto, sob o olhar psicanalítico, esse renascimento não diz respeito apenas ao objeto, mas à fantasia inconsciente de quem o adquire.
um desejo de reviver, reparar ou substituir um vínculo primário rompido, ferido ou idealizado. Segundo Freud, no processo de luto e melancolia de 1917, o sujeito precisa renunciar ao objeto perdido para poder investir libido em novos objetos. Contudo, em tempos de intensificação da solidão, perdas traumáticas e precariedade dos laços afetivos, como os que vivemos após a pandemia, o sujeito recorre ao reborn como um mecanismo de negação da perda. O bebê renascido é uma forma inconsciente de rejeitar a morte psíquica do sujeito ou do objeto. Assim, o nome reborn revela uma tentativa de congelar o tempo, evitar o trabalho de luto e manter o objeto eternamente presente. Do ponto de vista aqui, o reborn ele funciona como um objeto onipotente, uma forma de redição do seio bom, totalmente disponível e sem ambivalência alguma. A ideia de renascer é, portanto, menos sobre o bebê e mais sobre a mãe ou a cuidadora. Trata-se de renascer como uma mãe ideal, numa cena em que não há falha, frustração ou rejeição. Apenas completude narcísica. O reborn é, nesse sentido, um artefato carregado de defesas contra a posição depressiva, funcionando como um antídoto à perda e à castração simbólica. Portanto, o nome reborn não é apenas descritivo, ele encarna um sintoma cultural. Num tempo em que a morte, o luto e a frustração são evitados a todo custo, o sujeito contemporâneo tenta renascer as suas fantasias, os seus afetos não elaborados e seus vínculos perdidos por meio de um objeto que simula a vida sem jamais oferecer a alteridade do real. Reborn é, assim, o nome de uma ilusão, a de que é possível recomeçar sem perda, sem corte e sem falta. Bom, agora, que benefícios psicológicos e outros os bebês reborn podem trazer para o indivíduo? Do ponto de vista psicanalítico, os bebês reborn eles podem funcionar como objetos transicionais para sujeitos em sofrimento psíquico, especialmente em situações de perda, luto ou solidão profunda. Para algumas mulheres, especialmente aquelas que enfrentaram traumas como abortos espontâneos, infertilidade ou a morte de um filho, o reborn ele pode oferecer um suporte simbólico temporário, funcionando como uma forma de sublimação do desejo materno frustrado, uma tentativa inconsciente de reorganizar o investimento libidinal e aliviar o impacto do vazio psíquico. Nesse sentido, objetos intermediários podem ter função estruturante se utilizados no contexto de elaboração e simbolização. Contudo, o risco ele surge quando esse objeto transicional se fixa como defesa rígida contra a castração, impedindo o sujeito de elaborar a perda e de simbolizar o luto. Em vez de promover um trabalho psíquico, o reborn pode se tornar um objeto fetichizado, se tornar um fetiche, que mantém o sujeito aprisionado em uma ilusão de completude narcísica. Isso é particularmente grave no cenário atual, marcado por vínculos frágeis e intolerância à frustração. Assim, os benefícios só podem ser considerados tais se esse uso for transitório e elaborativo, e não uma negação permanente do real e da alteridade. E agora, quais os prejuízos? Bom, os prejuízos do uso dos bebês reborn pode, sob uma perspectiva psicanalítica,
residem principalmente na fixação defensiva diante da perda, impedindo o sujeito de elaborar simbolicamente a ausência do objeto real, ao investir libidinalmente em um objeto inanimado que simula um bebê real. Sempre disponível, sem demandas, sem frustrações. O sujeito pode evitar o enfrentamento da castração simbólica e manter-se aprisionado em uma posição narcísica regressiva, em que a alteridade é abolida. Isso compromete o desenvolvimento psíquico e o processo de luto, transformando o reborn em um fetiche afetivo, que mascara o vazio, mas não o elabora. Bom, na clínica contemporânea, marcada pela intensificação do sofrimento psíquico pós-pandêmico, nota-se um crescimento de sujeitos que buscam relações afetivas sem risco, sem frustrações e sem conflito, ou seja, relações com objetos seguros. O bebê reborn, nesse sentido, expressa a impossibilidade de sustentar o desejo diante da falta, funcionando como uma espécie de anestesia emocional que impede o contato com o real da dor. A fantasia da maternidade perfeita, encenada com esses bonecos, revela um desejo inconsciente de controle absoluto sobre o objeto de amor, impedindo qualquer movimento psíquico de troca, renúncia ou elaboração. Além disso, do ponto de vista social e cultural, o uso indiscriminado desses objetos pode contribuir para o esvaziamento das relações humanas, substituindo vínculos reais por simulacros afetivos. Em um tempo em que a subjetividade já está fragilizada pela lógica do desempenho, do consumo e da hiperexposição, a busca por objetos que não nos confrontam com o desejo do outro revela uma patologia do vínculo, em que o sujeito se relaciona apenas com versões editadas e inofensivas do afeto. O prejuízo maior, portanto, é psíquico. A perda da capacidade de simbolizar a falta, sustentar o luto e desejar a partir do real. Bom, agora, quais os transtornos mentais que podem apresentar adultos que têm bebês reborn? Bom, na perspectiva psicanalítica, não se deve fazer uma leitura reducionista ou patologizante, direta entre o uso de bebês reborn e transtornos mentais. Contudo, é possível identificar que, em alguns casos, a fixação nesse objeto pode estar associada a organizações psíquicas marcadas por traumas não elaborados, lutos congelados ou déficits no processo de simbolização. Indivíduos que desenvolvem vínculos excessivamente intensos com esses bonecos podem estar expressando quadros subjacentes como depressões melancólicas, transtornos de luto complicado ou até funcionamentos borderline, em que a confusão entre a realidade e a fantasia e dificuldade de integração do objeto bom e mal. Do ponto de vista freudiano, o uso excessivo e substitutivo do reborn pode indicar a permanência em registro narcísico ou anal, em que o objeto é tratado como extensão do eu, negando a alteridade e a perda. Freud ele já advertia que, quando o luto não é adequadamente elaborado, pode dar lugar à melancolia, na qual o sujeito introjeta o objeto perdido e passa a se identificar com ele de forma destrutiva. O bebê reborn, neste caso, pode funcionar como um substitutivo fetichizando para o objeto perdido, impedindo o sujeito de reinvestir a sua libido em novas relações e perpetuando um estado de paralisia afetiva.
E isso, por sua vez, nos ajuda a compreender que o reborn pode ocupar o lugar de um objeto idealizado não integrado, sinalizando dificuldades em alcançar a posição depressiva, aquela em que o sujeito reconhece a ambivalência dos objetos e elabora a sua perda. Quando o adulto permanece atado a um reborn como se fosse real, o que se evidencia não é afeto, mas uma incapacidade de simbolização da perda e do tempo, típica de quadros psicopatológicos marcados por regressão ou clivagens. Pode haver ainda elementos de transtornos dissociativos, especialmente quando o sujeito trata o objeto como plenamente vivo e interage com ele em detrimento de vínculos humanos. Perdão. Críticos contemporâneos têm apontado para o aumento da fragilidade psíquica na cultura atual, marcada pela desregulação do eu, intolerância à frustração e busca por vínculos sem alteridade. O apego excessivo ao reborn, nesse sentido, é menos um sintoma isolado e mais um indicador de sofrimento psíquico estrutural, que merece escuta e não julgamento. A presença do reborn pode ser, inclusive, uma porta de entrada para a análise, desde que o analista ele esteja atento para não colapsar o sentido clínico da fantasia que se encena ali. O desejo de reverter a perda, anular o tempo e habitar um vínculo em que o outro jamais nos fale. Bom, agora, de que forma é possível trabalhar tais transtornos sem o uso desses bebês? Bom, o tratamento dos transtornos associados ao uso excessivo de bebês reborn deve partir fundamentalmente da escuta analítica, da fantasia inconsciente que esse objeto encena. Na psicanálise, não se trata de suprimir o sintoma de imediato, mas de compreendê-lo como formação do inconsciente, como metáfora viva de uma perda não elaborada, de um luto congelado ou de um desejo reprimido. Por meio da transferência, é possível trabalhar um investimento libidinal que o sujeito faz no reborn e conduzi-lo progressivamente a uma simbolização mais ampla, em que o vínculo com o objeto real, ou seja, o outro humano, possa ser recuperado e ressignificado. Sem recorrer a esses objetos, o trabalho psicanalítico pode favorecer a elaboração do luto, ajudando o sujeito a atravessar a dor da perda e a reconhecer a alteridade dos vínculos. Isso exige tempo, acolhimento e uma escuta que suporte o desamparo, aquilo que o reborn tenta anestesiar. Bom, o analista, nesse processo, ele assume a função de um objeto suficientemente bom, no sentido winnicottiano, alguém que não é perfeito, mas que sustenta a ausência, o silêncio e o corte, possibilitando ao paciente a reconstrução simbólica do seu mundo interno. A fantasia de renascer, reborn, precisa dar lugar à possibilidade de transformar e não apenas repelir. No contexto atual, em que a cultura do imediatismo e da evitação do sofrimento psíquico é dominante, o desafio é conduzir o sujeito à tolerância da frustração e à aceitação da falta como constitutiva da existência. A psicanálise ela oferece exatamente isso, um espaço em que o tempo, a linguagem e o desejo possam reorganizar aquilo que foi vivido de forma traumática.
Em vez de um bebê artificial para preencher o vazio, o processo analítico propõe uma travessia menos confortável, mas muito mais libertadora, rumo à subjetivação da perda e à reinversão do desejo. Por que eu resolvi gravar sobre isso, queridos? E deixei para falar no final. Há uns 3 anos atrás, eu fui a um clube aqui próximo, aonde eu moro. Foi numa quinta-feira, então estava bem vazio. E lá eu encontrei uma senhora, né? E devido a estar vazio, a gente acaba se aproximando, conversando, interações sociais, né? Ela é polícia civil, não vou expor aqui o nome nem nada. E tal, conversando, lá. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre bebês reborn. Ela produzia, né, confeccionava, melhor dizendo, esses bebês, e ela perdeu uma criança, né, perdeu um filho. E o primeiro bebê reborn que ela fez foi com os cabelos do filho ao qual tinha perdido. Então, para vocês verem a ligação, o quanto é forte e o quanto isso pode ser danoso a longo prazo, socialmente falando, psicologicamente falando. Então, eu não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para falar bem ou falar mal. Eu estou aqui para falar da visão psicanalítica, de como nós, psicanalistas, nós vemos essa febre que está tendo agora aí, a respeito disso. Muito cuidado, muito cuidado. É igual eu disse, pode ser uma ferramenta que ajude você a superar o luto ou o trauma de algo, mas também pode ser danoso, devido às pessoas cada vez mais estarem se afastando uma das outras. E, o principal, muita gente está falando só a respeito dos bebês reborn, mas já estão em produção, já estão produzindo bonecas, né? A gente ouviu muito falar de boneca inflável para atividade sexual, mas estão produzindo já mulheres, vamos colocar assim, bonecas, perdão, artificiais que suprem a necessidade biológica, vamos colocar ali, fisiológica de homens, né? Eu ainda não vi bonecos para satisfação da mulher, eu já vi de homens. Então, pode ser que isso daqui para frente também tome uma proporção ao qual nós não estamos esperando. O fato é que o quê? Cada vez mais o ser humano está entrando num quadro de isolamento e evitando conexões sociais reais e indo para mundos irreais. Então, muito cuidado. E se você precisa de ajuda para superar traumas, para se desvencilhar, para passar por processos de luto, eu vou deixar aqui o link da Parceiro Sóbrio, com profissionais qualificados e capacitados que podem te ajudar a superar isso. Não estamos aqui com uma postura de julgamento. Estamos simplesmente oferecendo ajuda para você. Legal? E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso às informações que nós aprendemos juntos aqui hoje. Não nos cabe julgar, nos cabe ajudar. Tamo junto, shalom, shalom e valeu!